Meus irmãos, a paz do Senhor, muito bom poder estarmos aqui nesta noite, adorar a Deus, engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Uma grata satisfação poder rever o pastor Aguinaldo, rever alguns irmãos e também poder transmitir uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite. Eu gostaria de convidar aos irmãos que abrisse a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Gostaria de transmitir uma palavra ao teu coração, intitulado A Oração Inteligente. Nós estamos acompanhando a igreja do pastor Aguinaldo, aos irmãos que têm postado, que vocês estão em 50 dias, 50 semanas de oração. Então, aproveitando o gancho, eu gostaria de ministrar uma palavra falando sobre a oração. Meus irmãos, versículo 11 vai nos dizer assim: E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, nesta quarta-feira, estamos aqui nesta noite, louvando, engrandecendo ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor tem uma palavra de Deus ao teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma direção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Nós acabamos de ler aqui um texto que vai falar de uma mulher. Eu não gostaria de entrar muito na história, irmãos. Gostaria de ser muito objetivo nesta palavra, nesta mensagem, a qual o Senhor colocou em nosso coração. E o tema desta mensagem é a oração inteligente. O texto que nós lemos aqui vai falar que uma mulher, por nome Ana, a Bíblia vai dizer, alguns versículos atrás, que ela não poderia ter filho. O Senhor cerrou a madre de Ana. Olhando para essa história, irmãos, dentro desse contexto, nós iremos ver que uma mulher, por nome Penina, porque Penina era mulher de Eucana, e Ana também era mulher de Eucana. Porém, Penina tinha filhos, e Ana não poderia ter filhos. E na concepção de Ana, o fato de não ter filhos, o fato de não poder ter a sua participação como mãe, isso muito angustiou Ana e a sua rival, por nome Penina. Ela sempre cutucava Ana, dizendo: eu tenho filhos, você não tem filhos. A Bíblia vai nos dizer que Ana sempre orava. E se você vê a história, você vai ver que Ana nunca rivalidava contra Penina. O objetivo da Ana era sempre orar, buscar a Deus,
sempre tinha uma vida de oração. Enquanto para ela, Penina tinha Ana como sua inimiga e maltratava, falava que ela não poderia ter filho, Ana angustiadamente sempre orava a Deus. É uma das coisas que me chama a atenção, meus irmãos, uma oração inteligente. A oração inteligente, a oração que tem propósito. Toda oração que tem propósito, o Senhor responde. Quantos de nós oramos, pedimos a Deus e as coisas parecem que não acontecem. E às vezes começamos a questionar a Deus, até os irmãos, até o pastor, dizendo: pastora, irmãos, por que Deus não responde à minha oração? Até você questionar Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor não responde à minha oração? A minha primeira pergunta ao meu irmão, à minha irmã, a meu amigo, minha amiga que você está nos assistindo nesta noite: qual é o propósito da sua oração? Qual é o propósito que você tem colocado na sua oração? E o interessante aqui no capítulo 1, versículo 11, Ana, o propósito dela era de ter um filho, mas tinha uma conexão com os céus, porque ela disse ao Senhor que ela entregaria ao Senhor todos os dias da sua vida. Então, Ana fazia uma oração inteligente. Que tipo de oração que você tem feito? Nós estamos aqui na igreja, estamos acompanhando aos irmãos nessas 50 semanas de oração. E a minha pergunta, você que está nos vendo, você que está nos assistindo, qual é o tipo de oração que você está levando a Deus, apresentando a Deus? Qual é o tipo de oração que você está apresentando a Deus? Será que a sua oração está sendo uma oração inteligente? Será que a tua oração está tendo propósito? Ou a sua oração está sendo igual daquele fariseu que batia no peito, que falava, que acontecia? Ou a sua oração está enquadrada na do publicano, dizendo: Senhor, eu sou um pobre miserável. Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Qual é o tipo de oração que você está direcionando ao Senhor? Será que a sua oração está sendo uma oração inteligente? Já parou para pensar, meus irmãos? Que tipo de oração que você está fazendo? Qual é a oração que você está fazendo? Por que a sua oração não está sendo respondida? A oração de Ana, uma oração inteligente. Ela não poderia ter filhos, mas ela tinha um hábito de oração. E o que me chama a atenção também, irmãos, é que na minha leitura, na minha concepção, se independente se Deus desse a benção para Ana ou não, Ana com certeza continuaria adorando a Deus. A segunda pergunta é: a oração que você tem feito a Deus, tem apresentado a Deus, será que essa oração, se Deus responder para você não, será que você vai continuar tendo esse hábito de oração, de buscar a Deus? Porque como diz o hino, se Deus fizer,
ele continua sendo Deus. E se ele não fizer, continua sendo Deus. Então que nesta noite você possa pegar essa referência de Ana, uma mulher que fez uma oração inteligente. Quantos exemplos bíblicos nós temos aqui, como Daniel 21 dias orando ao Senhor, mas a Bíblia vai dizer que o anjo desceu e falou para ele que a oração de Daniel tinha sido ouvida desde o primeiro dia. O que eu aprendo aqui, irmãos, a oração respondida, de repente, não é da noite para o dia. É que nós cristãos, nós servos do Senhor, nós oramos, buscamos ao Senhor e queremos que a resposta da nossa oração seja de imediata. Mas a oração, ela tem um processo. A oração, ela passa por um processo. E como você tem orado a Deus a determinado assunto, situações, como você tem orado a Deus a esse momento que nós estamos passando, vivenciando, qual é o tipo de oração que você tem feito? Ana, sabiamente, inteligente, direcionou, falou com Deus, apresentou a Deus e disse que não passaria navalha no cabelo do seu filho. Ana buscava constantemente. E como você tem feito a sua oração? O seu hábito? Será que você tem orado o Senhor constantemente? Será que você tem tido uma vida de oração constantemente? Porque a oração, irmãos, a oração ela é poderosa. A oração, ela abre porta aonde não tem porta. A oração, ela tem o poder de curar. A oração, Satanás bate os pés e sai correndo quando encontra um crente que é voltado para a oração. Quantos homens de Deus que oraram, buscaram o Senhor, enquanto Pedro estava na prisão, os irmãos estavam reunidos numa casa orando, e de repente o Senhor abre a prisão e Pedro de repente aparece e começa a ver os irmãos, a saudar os irmãos, e os irmãos que estavam orando ficou preocupado porque de repente Pedro aparece. Essa é o poder da oração. Mas o poder da oração é uma oração inteligente, irmãos. Uma oração sábia. Uma oração com um propósito. Quantos homens de Deus no século XVIII oraram? E esses homens de Deus, conhecidos como os heróis da fé, foram extraordinários através do caminho da oração. Deixa eu te fazer uma chamada para ti nesta noite. Você que não tem o hábito de orar, você que ora de vez em quando, começa a entrar pelo caminho da oração. Começa a mergulhar na oração. Começa a se envolver com uma oração. Começa a ter hábitos de oração. Que você vai ver, irmãos, o que vai acontecer na sua vida. Quando nós oramos, temos um compromisso de oração, fazemos as nossas orações inteligentes, nos aproximamos de Deus. Interessante que a oração, em meio a todos os momentos difíceis que nós estamos vivendo, ou o momento que nós estamos passando, a oração nos dá a saída. Quando nós meditamos, buscamos em oração, Deus, Ele nos dá o caminho, nos dá uma saída. Sabe por quê?
Por causa da oração. A oração, irmãos, ela é o oxigênio para a nossa alma. E por isso eu quero convidar você. Você começa a se envolver com esse movimento da oração. Porque a oração nada mais é de nós falarmos com Deus. Colocar as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Dizer, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Começa, meu irmão. Aproveita essa oportunidade que a igreja está vivendo 50 semanas de oração. Você que está nesta casa, que não tem o hábito de orar com a sua família, com o seu esposo, começa a criar um hábito de oração. Chama o teu filho, chama a tua esposa e começa a falar, meu amor, vamos orar porque Deus vai mudar a nossa história. Deus muda, irmãos, a história da nossa vida. Deus começa a trabalhar quando nós nos dedicamos à oração. Uma certa vez, a rainha da Inglaterra, ela fez uma colocação e ela foi muito sábia, porque ela disse que ela tem medo de uma pessoa, um crente, em oração, de joelhos dobrados, falando com Deus dos céus, do que milhares e milhares de exércitos virados para o seu reino. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, se uma rainha está falando que um crente de joelho tem um poder, tem uma ferramenta na mão, eu não acredito que depois desta noite você não vai começar a criar o hábito da oração. Comece a orar pelo teu vizinho, comece a orar pelo teu bairro, comece a orar pela tua cidade, pelo teu estado, comece a orar pela nossa nação, porque o que nós precisamos, que a nossa nação precisa, é de oração. A oração traz resposta para quem não tem resposta. A oração, irmãos, vai fazer com que você atravesse, enxerga do outro lado do momento que você está vivenciando. Então comece a entrar pelo caminho da oração. Jesus nos ensinou que o caminho é a oração. Então gostaria de convidar você, meu irmão, meu amigo que está neste momento ouvindo esta mensagem, que Deus possa despertar o desejo de oração na sua vida, na sua casa, e você vai ver o que Deus vai fazer com a tua casa, com a tua família. Mas, irmão Regis, a minha família está um caos. Comece a orar. Irmão Regis, o meu casamento está indo a caos. Começa a orar. Entra pelo caminho da oração. O que você vai ver é que Jesus vai colocar tudo no seu devido lugar. Irmão Regis, estou orando há tanto tempo, mas qual é a sua oração que você tem feito? Que tipo de oração que você tem feito? Será que é uma oração realmente inteligente? Será que realmente é uma oração que tem propósito? Meu irmão, minha irmã, eu nunca vi pessoas orar, buscar a Deus, ter um hábito de oração, não ser respondido pelo Senhor. Mas que nesta noite você possa pegar esse conselho, uma oração inteligente. Faça como Ana. Ana orava constantemente e Deus respondeu a oração de Ana. Assim como Deus respondeu a oração de Ana, Deus vai responder a tua oração. Deus vai responder a oração da tua casa. Deus vai responder a oração da tua família.
Quantas pessoas nesta noite que estão hospitalizadas, quantas pessoas que estão jogadas. O que nós temos que fazer é orarmos, buscarmos ao Senhor constantemente em oração, e nós iremos ver coisas extraordinárias acontecer. O que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, século 21, irmãos, que a igreja do século 21 está orando muito pouco, mas quando a igreja do século 21 voltar a orar, a buscar ao Senhor, nós iremos ver coisas extraordinárias acontecer. Então eu quero convidar você, continue orando. Você que está orando, você que não tem o hábito de oração, você que orava e não ora mais, volte a orar. Volte a orar. E você vai ver o resultado na sua vida. E eu tenho certeza que através desta palavra, através deste momento, o Senhor vai trazer um despertamento na sua vida, para você orar e contagiar pessoas para a oração. E neste momento, meu querido irmão, eu gostaria de convidar a você para que nós possamos fazer uma oração. Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, eu quero orar por pessoas, os seus familiares, eu quero orar junto com você, eu quero interceder junto com você nesta noite, porque eu creio, eu sou prova viva de oração, que Deus pode fazer coisas extraordinárias através da poderosa oração. Nesta noite eu gostaria de convidar você que está na sua casa, aí sentado, ouvindo esta palavra, esta mensagem. Tenha fé, irmãos, porque a oração pode mudar, a oração pode alcançar aqueles que estão do outro lado, a oração pode fazer coisas extraordinárias. Então creia no poder da oração. Então eu gostaria de orar com você nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós acabamos de ministrar uma palavra sobre a oração inteligente. A oração que o Senhor ouviu de Ana. E quantas Anas estão nos ouvindo, Senhor? E eu creio que o Senhor vai responder cada oração de cada irmão, cada irmã. Quantas pessoas que têm orado, quantas pessoas que têm clamado para que o Senhor ouvisse. Pai, dai direção, Senhor, dai discernimento aos teus filhos. Nós oramos, Senhor, por esta casa. Nós oramos, Senhor, por esta família. Nós oramos, Senhor, por este filho que estão longe. Nós oramos por aqueles filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor, que ele possa voltar, retornar à tua casa. Pai, quantos maridos que estão afastados da tua casa, Senhor, irmãs têm orado, pedindo ao Senhor: Pai, traga o meu esposo para a tua casa. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai responder a oração da tua serva. Senhor, nós queremos orar, nós queremos pedir ao Senhor: continue abençoando esta casa, continue abençoando, fortalecendo ao pastor Aguinaldo, a tua esposa, a tua família, que as tuas mãos poderosas, Senhor, possa estar sobre este lugar, sobre os teus filhos, renovando, fortalecendo e trazendo o teu povo para esse movimento da oração. Por isso nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.